Hoje a questão que eu trago, a principal, é sobre as nossas reações quando a gente se depara com a conquista dos outros. Como a gente reage com relação a isso? A gente fica feliz ou a gente fica com ciúme? Fica com inveja? Essa inveja, ela é consciente ou ela é inconsciente? Interessante, né? Por que me surgiu essa reflexão? Porque na última semana todo mundo deve ter visto, acompanhado o caso do Mike Leão, né? Que ele avistou um OVNI e isso se espalhou para o Brasil inteiro. A minha posição a respeito é que sim, eu acredito em extraterrestres, eu tenho vários motivos para acreditar nisso, mas isso fica para um próximo vídeo. E como é um assunto que me interessa bastante, eu passei a seguir o Mike e eu acho a causa dele maravilhosa, porque o conteúdo dele não se trata de ufologia, mas de cuidado com os animais, e isso por si só já é muito nobre. E indo ver os conteúdos do Mike, né, ele é o tipo de pessoa que eu gosto de acompanhar, de seguir, pelo menos até o momento, né, gente, até o momento da explosão dele, até a atualidade, né, ele é alguém que eu acho que vale a pena acompanhar. Não assiduamente, mas acompanhar. E por quê? Porque são conteúdos que exprimem uma pessoa muito autêntica. Quando você vai ver o feed dele, o cuidado com os animais, o cuidado com a casa, tudo que existe naquela chácara lá foi construído por ele, pelas mãos dele, né? Então me passa a impressão de uma pessoa muito autêntica, uma pessoa íntegra, uma pessoa transparente. Você consegue até ver as emoções dele muito à flor da pele, quando ele tá feliz, quando ele tá bravo, quando ele tá triste. Ele mesmo diz que ele chora por qualquer coisa, ele tá chorando. E ele me parece uma pessoa que se grava o tempo todo, então é muito difícil você sustentar um personagem nessas condições. Ou seja, a minha opinião, ele me passou uma impressão muito boa. Eu também sou o tipo de pessoa que eu parto com o pressuposto de que as pessoas dão o melhor de si. Eu realmente acredito nisso. Agora, acertamos sempre nesse dar o nosso melhor de nós? Não, né? E isso é evidente. Mas eu acho que quando a gente acredita nisso, já é meio caminho andado para a gente conseguir se posicionar melhor nesse mundo, se dar melhor com as pessoas. E a minha reflexão, ela surgiu do fato que hoje pela manhã eu tenho um criador de conteúdo que eu sigo ele, não há muito tempo. É uma pessoa que fala de geopolítica, não é o tipo de conteúdo que eu sigo muito, mas às vezes é necessário para a gente saber como é que anda a vibe no mundo, como é que tá os tons no mundo, né? Então eu sigo essa pessoa. E curiosamente, essa pessoa hoje fez um vídeo, postou um vídeo cogitando a possibilidade da mentira sobre o ocorrido com o Mike, né? Essa pessoa questionava o quanto vale a pena mentir. E eu fui ver, né, para ver o que tinha se revelado nesses últimos momentos. Eu estou longe do Brasil há 10 ou 12 horas de diferença de fuso horário. Então eu fui ver, e o que eu percebi? Era um conteúdo que é muito comum a gente ver hoje nas redes, quando um criador de conteúdo vai criar um conteúdo,
a ideia, a estratégia é algo até que eu, inclusive, não funciona muito para mim, porque eu sou o tipo de pessoa que eu tenho várias perspectivas de uma mesma coisa. Então, para mim, eu não sou o tipo de pessoa ou é 8 ou é 80, eu analiso cada caso. Mas quando a pessoa se posiciona, as próprias redes, as próprias estratégias de marketing, elas sugerem que você tenha um posicionamento, né? E se você segue isso, você manipula o teu conteúdo, você dá o tom que você quer para o teu conteúdo, né? Então ele já partiu com o pressuposto da mentira e durante todo o conteúdo ele insinuou a mentira, ele validou a mentira, usou vários instrumentos para validar a mentira, né? Mas, claro, ele disse assim, eu não posso afirmar que é mentira, mas durante todo o vídeo ele caminhou para sugerindo que fosse uma mentira. Mas a verdade é que a gente não sabe, né? Então eu acho isso muito antiético. Mesmo que nós estejamos falando de redes, mesmo que nós estejamos falando de internet, mesmo que a gente esteja vendo isso por toda parte, ainda assim é antiético. Eu acho que para mim a parte que me tocou mais é porque, mesmo sabendo que é assim, tem determinadas pessoas que a gente segue que a gente não espera aquilo daquela pessoa, né? Então foi o que aconteceu comigo com relação a esse criador de conteúdo. E aí eu escrevi nos comentários a minha opinião e quase no final do vídeo, né? Então ele sugeriu muito ferrenhamente que fosse uma mentira devido a todas as conquistas que o Mike teve. Então, como se o Mike tivesse armado, organizado todo o episódio do domingo, prevendo já a repercussão que teria e todos os ganhos que ele teria, todas as vantagens que aquilo levaria ele, né? Então, assim, a impressão que ficou para mim bem clara é que a pessoa, ela ficou com ciúme, que ela teve uma espécie de inveja dessa repercussão explosiva que houve, e aí ela precisou jogar lama na história de uma pessoa, foi um ato assim velado, não foi uma atitude explícita, foi velada, mas ficou evidente que tinha algo a ver com a repercussão que o Mike teve, porque ele em uma semana ele passou de 40 mil seguidores para 2,5 milhões de seguidores, né? Então é uma repercussão muito grande. Eu não ouso imaginar como deve ser para o Mike lidar com isso e gestir isso, mas o que esse criador de conteúdo estava sugerindo é que tudo tinha sido programado, né? Então a pergunta dele era o quanto mentir valia a pena. Então é como se o Mike tivesse organizado, programado, tivesse previsto todo esse alvoroço, toda essa repercussão, soubesse que tipo de benefícios e conveniências ele teria, como se ele tivesse premeditado passo a passo do início ao fim. E gente, isso são tipo de coisas que são imprevisíveis. Eu não acho que a gente tem que ter esse tipo de ideia de pré-julgamento sobre as pessoas, e com isso eu não estou dizendo que não existam pessoas assim, mas eu acho que a gente tem que tomar um extremo cuidado quando a gente tem esse tipo de atitude e a gente faz esse tipo de coisa. No caso do criador de conteúdo, para mim ficou evidente uma certa
uma boa pitada de inveja, porque às vezes a pessoa está ali trabalhando há tanto tempo e esse criador de conteúdos ele até tem resultados e ele tem muitos seguidores, né? Mas ainda assim tem gente que olha os fatos em modo isolado e daí ele fez esse tipo de comentário e eu pensei, gente, que incrível. Ele durante todo o vídeo dele, então ele sugeriu a mentira, ele levou os seguidores dele para uma certa direção e daí você vê os resultados daquilo nos comentários, né? Todas as pessoas validando o que ele disse no vídeo, né? Então, aqui vem a segunda reflexão muito importante e não é em ordem de importância essas reflexões, elas são, eu não vou citar qual é mais importante ou menos importante, mas é a importância da gente pensar com a própria cabeça, ou seja, a gente vê um conteúdo, vê alguém falando sobre algo e a gente ter a nossa opinião sobre aquele assunto, a nossa opinião sobre aquele argumento e não se deixar direcionar, não se deixar sugerir pelo que a pessoa está veladamente nos levando em uma determinada direção. E isso, gente, vale para qualquer coisa, para qualquer pessoa, inclusive para mim. Se tem algo, porque eu acho que o universo, a consciência é algo infinitamente grande e maravilhoso. Nós só conseguimos ver determinadas coisas de acordo com a nossa consciência, de acordo com o nível da nossa consciência, de acordo com a nossa vibração, com a nossa frequência. Isso é por isso que gera tantos pontos de perspectivas diferentes. É por isso que gera tantas realidades diferentes, porque as pessoas veem as coisas em modos diferentes, né? Então, não subestime a tua capacidade de ver as coisas, não subestime a tua opinião sobre as coisas, porque às vezes eu me lembro quando eu era mais jovem, mais menina, né? Eu tinha minhas opiniões, eu via as minhas coisas, porque eu sempre fui muito observadora e eu sempre tive uma certa sensibilidade. Porém, eu demorei muito tempo para dar valor às coisas que eu pensava, o que eu acreditava. E com o tempo eu fui encontrando o meu espaço e vendo que o meu modo de ver talvez fosse um pouco incomum, porque às vezes você está em um determinado meio que é diferente, que você é diferente daquele meio. E que bom, né? No meu caso, que bom, porque isso me levou a viver coisas diferentes, coisas que eu queria, que eu acreditava que era possível, enquanto para o meu meio, não. Então, é muito importante a gente pensar com a própria cabeça. E outra coisa, a questão da inveja, que ela pode ser tanto consciente como inconsciente, e ela é algo que é natural. Então, às vezes você vê algo de bom acontecendo com outra pessoa, às vezes você nem sabe dar nome se aquilo é bom ou não, né? Como no caso desse criador de conteúdo, eu nem sei que tipo de reflexão ele fez a respeito, mas ficou evidente que aquilo tocou. Não sei se tocou de modo consciente ou inconsciente, mas quando a gente sente esse tipo de incômodo com algo bom que aconteceu para o outro, que isso inclusive não é algo para a gente sentir vergonha disso, isso é um sinalizador de que aquilo pode representar algo que a gente também quer. E aquilo também é um sinalizador de que se a pessoa conseguiu, nós também podemos. Então, às vezes a gente tem sentimentos que a gente não gostaria de ter.
se você perceber que em algum momento você tem inveja de alguém, de alguma situação, olhe com carinho para esse sentimento, não se sinta com vergonha disso, porque isso é algo que é muito natural e está te mandando uma mensagem para você. Isso às vezes acontece comigo, às vezes nem é claro, eu nem sei se é inveja ou algo parecido, mas se eu sinto algum desconforto com determinadas situações que alguém está vivendo, eu tento me perguntar o que é aquele desconforto, o que eu estou percebendo com aquilo, né? E na eventualidade de ser inveja, ciúme ou qualquer coisa parecida, eu gosto muito de falar comigo e eu digo sempre: Deus, eu não quero ter inveja de ninguém, eu não quero ter ciúmes de ninguém, né? Que Deus abençoe essa pessoa, abençoe o caminho dela, abençoe as conquistas dela e que eu encontre o meu caminho, que eu encontre o que é reservado para mim, porque todos nós temos coisas maravilhosas reservadas para nós, é só uma questão da gente se permitir, acreditar e deixar as coisas fluírem. Bom, essas eram as reflexões que eu queria muito compartilhar com vocês e me deixe nos comentários o que você acha sobre esse assunto, sobre essa história do Mike. Outra coisa, só uma última pequena parêntese. Gente, eu amo história de extraterrestres, eu adoro acompanhar estudos sobre o universo e a gente tem descoberto coisas incríveis nos últimos anos sobre o universo observável. E o ponto principal nessa questão aqui, falando no meu ver, né, falando de extraterrestre e de universo, visto que tem tanta gente que ainda pega essa questão com tanta, como é que a gente fala? Qual é a palavra? Com tanto ceticismo. Então vamos pensar do seguinte: somente a nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela tem 100 mil anos-luz de uma ponta na outra, e é uma, tá? Daí essas localizações do universo ela é feita em blocos, tá? Daí tem tipo assim a nossa e várias outras infinitas dentro de um bloco que é aglomerado de Virgem. Eu não vou citar nome para vocês agora para eu não correr o risco de errar nada, mas são blocos dentro de mais blocos que vai sempre aumentando e expandindo em dimensões assim estratosféricas e até chegar o máximo que se foi observado hoje, que é algo que eles chamam como Laniakea. Mas vocês não têm noção o quanto isso é grande. Então, não dá pra gente imaginar que no meio de tudo isso só existimos nós, só existe a Terra, só existe vida na Terra. Então, eu acho que aqui fica uma coisinha pra gente pensar um pouquinho a respeito, né? Algo um pouquinho além, não tem muito a ver com o meu conteúdo, mas é só pra gente se localizar um pouquinho mais, né? Nessa imensidão da criação. Bom, gente, é isso. Me deixa nos comentários o que vocês acham dessa história do Mike, tá? Fica bem à vontade para comentar o que você quiser comentar, tá bom? Obrigada, um abraço e até mais!